Boa noite aí a todos, né? Falei que ia fazer uma livezinha aqui, procurar ser breve. Tem muita gente para agradecer, talvez a gente esquece aí alguém, mas sintam-se aí todo mundo abraçados, né? Porque realmente foi uma situação bastante difícil lá, né? Eu fui para a Espanha em setembro de 2019 para fazer um curso de mestrado lá, né? Fazer um mestrado em direito penal, era um sonho antigo meu de cursar o mestrado. E aí eu me candidatei em 3 universidades, né? Na Universidade do Porto, Universidade de Lisboa e na Universidade de Salamanca. E acabei sendo aprovado na Universidade de Lisboa, em Portugal, e na Universidade de Salamanca, na Espanha. E aí o que eu queria estudar tinha mais relação com direito penal econômico e acabei indo para Salamanca em setembro. No comecinho de setembro, juntei aí férias, licença prêmio, né? E aí com o apoio do meu querido amigo, né? Meu chefe, meu seccional, Dr. Silas, acabamos conseguindo fazer o curso todo lá. E o que aconteceu? O curso acabava amanhã. Aí hoje a Espanha pegou e fechou tudo. Então foi o que aconteceu comigo. Eu consegui terminar o meu curso porque faltava um dia para acabar quando a Espanha simplesmente fechou tudo. A polícia saiu na rua, exército. Quando a gente ligava a televisão já tinha generais falando junto com o presidente do governo, né? E aí a Espanha adotou medidas lá que só não foram mais restritivas que as medidas da China, né? Foi o confinamento total, né? O completo isolamento social. A gente não podia sair para praticamente nada, só podia sair para ir no mercado. Aí um pânico, né? Todo mundo com muito medo, gente correndo para dentro do supermercado para pegar. Eu mesmo fui um que corri para dentro do supermercado para comprar lá uns pacotes de macarrão, umas latas de atum, com medo de passar fome lá, né? Em terra estrangeira, sem apoio de ninguém e tudo mais. Bom, e aí quando terminou, comecei a tentar voltar para cá. Comprei uma passagem pela empresa, pela Ibéria. E aí, quando chegou no dia de voltar, a Ibéria desmarcou meu voo. Né? Eu ia voltar em 28 de abril, desmarcou meu voo, marcou para 1º de junho. Eu falei, tudo bem, né? Aí quando foi se aproximando de junho, desmarcaram o voo de novo, marcaram para 1º de julho. Aí eu comecei a ficar desesperado, né? Entrei em contato com a embaixada, ninguém respondia, e depois responderam que era para eu preencher lá um formulário, não sei o que, sabe aquelas respostas automáticas, assim, que tem uma resposta padrão. Aí eu fiquei mais desesperado ainda, porque a gente tem um planejamento financeiro, né, e tal, e falei, eu vou ficar preso aqui, né, e sem dinheiro e sem nada, né, e vou chorar para quem, né? Aí foi quando tive a ideia de fazer o vídeo e tal, expor a situação em público. E não foi surpresa, né? Tive muito apoio, então, primeiramente, quero agradecer a Deus, né? A minha família, minha esposa Carmelúcia, meu pai, minha mãe e tal. Mas também quero agradecer aí a vários amigos, né? O Arnaldo Vieira, que é o diretor do Procon em Rio Preto, foi um que me ajudou muito. O Danilo Campetti, que agente da Polícia Federal, gente finíssima, me ajudou muito também. Os delegados, assim, tive um apoio que eu nem esperava. A gente é colega de profissão, né? Mas não esperava, eu não esperava tanto apoio assim como tive dos delegados. Teve delegado que a gente tem algum contato, se conhece e tal, mas nem assim uma amizade maior e tal. E o cara me ligando e falando, a gente faz uma vaquinha para você aqui, eu tenho pouco, mas eu divido e não sei o quê. E outros delegados ligando e se sensibilizando. O meu chefe, Dr. Silas, também, uma pessoa assim excepcional, não sempre à inteira disposição para tudo.
os colegas aqui de Bálsamo, né? Ó, doutor, a gente faz uma vaquinha aqui e tal. E eu falei, o problema não é, eu não tô passando fome, o problema não é dinheiro. O problema é que eu tô preso aqui, eu não consigo sair. Porque você não conseguia sair nem da cidade, né? Eu não conseguia me deslocar. Eu estava em Salamanca, que fica 2 horas de Madrid, e não conseguia me deslocar nem para outra cidade, quanto mais para outro país, né? E a embaixada não dava um positivo, não dava nada. Então comecei a ficar desesperado. Aí o que, que eu fiz? Eu acabei descobrindo que a Alemanha e a Holanda ainda tinham alguns voos para o Brasil, né? E aí um voo para o Brasil hoje custa em torno de 700, 800 euros aí, que vão pensar em 5 mil reais, né? Uma passagem de volta. E eu fiquei naquela dúvida, né? Não sabia se comprava a passagem e de repente a empresa simplesmente te manda um e-mail dizendo, olha, tá desmarcado o seu voo. E aí meu dinheiro acaba, né? Mas eu arrisquei. E aí na terça-feira eu peguei um trem para Madrid, fui para Madrid, dormi num aeroporto lá, porque não tem hotel, não tem hostel, não tem nada. Então peguei minhas malas e dormi em cima das malas lá. Dormi nada, né? Fiquei lá acordadão, sentadão lá e praticamente sozinho lá no aeroporto, não tinha ninguém. E comendo aqueles lanches de máquina, né? Que você põe lá 2 euros, eles te dão um pão com atum lá e tá tudo certo. E aí ontem eu acabei conseguindo ir para Amsterdã, que é a capital da Holanda, e estava contente, falei, poxa vida, Amsterdã, os casos na Holanda lá estão resolvidos, assim, tem pouquíssimo contágio na Holanda, né, e tal. Vou chegar lá, vai estar tudo aberto, né? Vou poder almoçar, porque estava comendo aqueles lanches de máquina, né? O pãozinho com atum lá, aquela massinha de atum. E aí, quando cheguei na Holanda, tudo fechado também. E muito medo, né? Porque o Covid foi muito feio na Espanha, né? E agora o Brasil já passou, né? Na Espanha está com 233 mil contagiados e aqui no Brasil com quase 300 mil, né? E lá recuperou já 150 mil pessoas conseguiram sair, 28 mil pessoas morreram na Espanha, né? Por enquanto. Mas hoje nós estamos com menos de 70 contágios dia lá, né? Então a situação hoje na Espanha está absolutamente controlada, né? Está controlada. Você já consegue, aí às 8 horas da noite, você em Salamanca consegue fazer um passeio, né? Sair na rua, fazer uma caminhada. Agora eles vão começar a abrir os bares assim para a pessoa que quer ir num bar, quer ir num restaurante. Então desde que sejam aí até umas 10 pessoas, né? Pode ir e tal. Então você vê que a situação está completamente controlada lá, né? O governo foi muito incisivo. Como que eles fizeram lá na Europa, né? Praticamente a Europa toda. Só tem uma voz lá, né? Só fala uma coisa, que é o quê? Ficar em casa e água e sabão e muita fiscalização, né? Polícia e exército na rua, a gente sofrendo vigilância eletrônica, celulares lá. Se você saísse do caminho, por exemplo, eu que tenho um mercado lá muito conhecido que chama Mercadona, então eu sempre ia nesse Mercadona aí comprar as coisas lá, é um mercado grande, né? E se você faz outro caminho, quer dizer, você tem que andar tantos metros e virar à direita. Então, se eu fizesse um outro caminho, a polícia já encostava para saber onde que eu estava indo, né? Onde o senhor está indo. E, e aí era assim, muita fiscalização, muita rigidez, multa. Se a pessoa insistisse, cadeia. Então, o que, que aconteceu lá? Houve muita fiscalização, né? Muita fiscalização e muita restrição, né? Não deixavam ninguém sair de casa. E aí você me pergunta, tá, mas e as pessoas comiam o quê, né? É o mesmo problema que aqui. Porque os pequenos comércios, os pequenos comerciantes, as pequenas empresas, né, começam a ir à falência, né? Porque não vende, né? O cara vive daquilo. Eu tinha um valor que eu dispus lá para passar esse período lá. Então eu tava com um dinheiro, não era muita coisa, mas eu tinha um dinheiro para ir aguentando, né? Mas eu um dia tava lá e tinha 3 brasileiros no andar de cima
que eu acredito que fossem assim três atores, né? Ou três, alguma coisa assim como três travestis, não sei, que faziam lá algum tipo de show lá e enfim. E aí, como tudo estava fechado, eles não tinham o que comer, né? Aí um dia o piso era muito colado, assim, em parede e tal, eu ouvi, vi que eles estavam chorando muito, aí peguei e falei, pô, aqui é Brasil, irmão, tal, não sei o quê. Joguei uns pacotes de macarrão lá, 2 latas de atum e para eles irem aguentando. E graças a Deus esses três rapazes aí que eu não conheço, não sei o nome, não tive contato nem nada, mas a gente não ouviu mais eles lá e depois um outro amigo me disse, você viu que os brasileiros aí foram repatriados, né? Eu preciso fazer justiça porque a embaixada, depois do vídeo, depois de pedidos, o próprio Diário da Região e outros amigos da imprensa aí entraram em contato com o Itamaraty para fazer pergunta e tal. E também depois outros amigos aí que estão ligados ao governo indagaram e tal. E aí a embaixada fez um contato comigo e ia me repatriar agora dia 30/5. Né? Sai um voo de Madrid trazendo os brasileiros. Eu falei com outros brasileiros lá. Falei, ó, a embaixada parece que vai repatriar mais gente. Então, nós estamos vendo aí que o Itamaraty tá fazendo aí tá tendo uma atividade para conseguir estar trazendo os brasileiros de volta do mundo inteiro, né? Da Espanha, da França, da Itália, de vários lugares do mundo, né? Cada rincão aí que a gente sabe que tem brasileiro, né? Na China, Arábia Saudita. E o Itamaraty está tentando trazer as pessoas, né? Eu não sei dizer se está sendo uma iniciativa assim mais forte, menos forte, mas a verdade é que no meu caso demorou aí 50 dias para eu ter uma resposta mais efetiva do governo brasileiro, né? No sentido de que seria tentada a minha repatriação aí para o Brasil. Então eu cheguei hoje, graças a Deus terminei o curso lá, né? Preciso só apresentar a minha dissertação. E como venceram lá, né? Venceram desse jeito, né? Confinamento, muita fiscalização, porque não pode deixar isso aí na mão da população, porque o que acontece não é um problema só do governo, né? Não é um problema só do governo. Ah, o governo disse para fazer isso, o governo disse para fazer aquilo. Não é isso aí. A população tem que colaborar. E a gente sabe que tem gente que não colabora, infelizmente, né? Faz churrasco, vai fazer baile, tanto lá, aconteceu lá também, né? E você não pode deixar, infelizmente, não se pode deixar isso aí na mão da população. Tem que ter uma fiscalização, né? Porque, infelizmente, tem gente que não cumpre a lei e não fica em casa e etc, né? Então é desse jeito, né? A Espanha hoje com a situação completamente controlada, já saindo do confinamento, né? O país começa a voltar ao normal, os comércios começam a reabrir, mas isso aí é fruto do quê? Fruto de muito confinamento, muita restrição e muita fiscalização, né? Eu acho que não tem uma outra saída. A gente sabe que é absolutamente legítima aí, né? Os comerciantes dizem, pô, mas a gente vai passar fome, como a gente vai fazer? As pessoas estão perdendo emprego. E é uma situação realmente que muito difícil mesmo, né? Mas parece que é a única solução, porque o vírus não tem cura, não tem prevenção. Essa história aí dessa substância aí, que eu sempre me engano com o nome aí, eu acho cloroxidina, né? Eu acho que é isso aí. Isso aí ninguém ainda comprovou que isso aí tá certo, né? Isso aí parece que tem lugar que isso aí funciona com um ou com outro não funciona, então ninguém comprovou isso aí ainda, né? Se dá certo, se não dá certo. Realmente o que dá certo é isolamento social assim muito forte, muita restrição, né? Todo mundo ficar em casa e água e sabão. E a gente, claro, não tem resposta para tudo. Você fala, mas eu preciso trabalhar para comer, o que eu vou fazer? Né? Não sei o que você vai fazer, sabe? Não sei o que você vai fazer. Né?
No meu caso, vocês sabem que eu sou funcionário público, então eu todo mês eu recebo o meu lá, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é ser solidário aí de alguma maneira, né? Mas também dizer outra coisa, falar, não, a gente vai reabrir tudo e aí as pessoas vão usar máscara e tal, é uma coisa que eu acho que não vai dar certo, infelizmente, sabe? Infelizmente. É claro que a gente queria muito que tivesse tudo aberto, né? E tudo funcionando, todo mundo trabalhando, contente e tal, mas isso aí, infelizmente, por hora, parece que não é possível fazer. E uma outra coisa, não quero ser alarmista nem nada, mas parece que os piores dias que eu vivi lá ainda não chegaram aqui, porque lá era uma situação de pânico mesmo, né? Muito medo, muito medo. As pessoas estavam com muito medo, assim, um medo, uma coisa assim que realmente a gente fica. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? A impressão que a gente tinha era que estava enfrentando uma guerra, que aquele monte de caminhão passando com caixão e coveiro traumatizado aparecendo na televisão, os caras traumatizados, né? Os funerários não dando conta. E aqui, ó, a Michelle tá falando, ó, hidroxicloroquina. É isso, hidroxicloroquina. Nem se fala dessa hidroxicloroquina lá na Europa, viu, gente? Você não vê essa palavra na televisão, sabe? Eles nem falam disso, porque ninguém acredita nisso, na verdade, sabe? Parece que eu vi uma vez aqui na notícia na imprensa brasileira que o Trump estava usando isso aí preventivamente e tal, mas na verdade não tem comprovação nenhuma de que isso aí funciona, né? Então nenhuma. Não sou médico, né? Mas acho que o mundo inteiro está esperando uma solução, uma vacina, né? Um remédio e tal, mas esse remédio ainda não existe, né? Infelizmente. Né? Coisa que acho que todo mundo vai comemorar aí quando realmente surgiu o remédio, né? Que dê conta disso, a vacina, mas por enquanto esse remédio não existe, né? Não adianta ir fulano de um partido ou de outro partido e dizer, olha, esse remédio aqui, ele é milagroso, ele vai conseguir curar, ele ajuda. E se não ficar em casa e não lavar a mão com água e sabão, a chance de pegar ela é muito grande, porque o vírus, sim, vocês sabem, pega muito fácil, muito fácil. Uma pessoa contagia 50, 60 rapidamente, sabe? Bom, e agora que eu cheguei aqui, vou ficar 14 dias, não tenho sintoma de nada, não estou tossindo, não estou com febre, não tô com nada, né? Mas por precaução, né, convém ficar isolado em um período de 14 dias, que é o período de incubação do vírus. De repente eu peguei isso durante essa viagem e ainda não sei. Então eu vou ficar isolado e por 2 semanas, e aí depois dessas 2 semanas aí me integrar aqui com a minha família, mas sempre dentro de casa. Ainda não tive oportunidade nem de ver a minha mãe, de dar um abraço no moleque, na mulher, né? Então a gente está se mantendo aqui como se completamente fechado, né? Dentro de um quarto com uma divisória e minha mulher põe comida aqui, eu vou lá, pego o prato, lavo a mão, como, ela lava a mão e tá sendo desse jeito, tá bom? Gente, então, olha, muito obrigado aí pelas orações, pela ajuda, muita gente aí uma boa noite aí, estão dando boa noite, né? Boa noite. Muita gente me mandou mensagem, gente que eu nem conhecia, né? Mandou mensagem, ó, vai dar tudo certo e tal. E isso é muito importante porque não só a gente ter essas medidas aí de contenção físicas, né, de isolamento, mas também muito apoio psicológico e tal, porque senão a pessoa realmente ela pira, né? A pessoa pira, porque fica encerrado, nunca fiquei preso dentro de casa, né? E fica encerrado e começa a ter sérias dificuldades, né? Então me solidarizo aí com todos, né? Em especial aí com os nossos comerciantes, com os nossos empresários, com os nossos trabalhadores que começam a passar graves dificuldades, né? A gente é solidário com vocês, sabe que dessa dificuldade, desse risco de repente quebrar, de passar fome, e eu sou completamente solidário e tal.
mas não posso deixar de dizer que a coisa está sendo contida lá fora com isolamento rigoroso e fiscalização, né? Sem isso aí parece que não tem o que fazer contra esse vírus. Tá bom, gente? Um abraço aí, boa noite a todos, agradeço aí a todo mundo que participou e espero que em breve a gente possa estar todo mundo aí reunido, né? Saindo na rua, participando, fazendo festa e que essa normalidade aí retorne, né? Tá bom? Um abraço aí a todos, viu? Muito obrigado.